verdade, foi fundamental. A torcida do Bahia, mais uma vez, foi, como é que posso dizer, indispensável para que o Bahia conseguisse um resultado em casa, né? O Bahia mantém 100% de aproveitamento jogando em casa. Se fora de casa, o Bahia tem muitos problemas, tem dificuldade de pontuar, de vencer mais ainda. Em casa, o Bahia tem conseguido os resultados, mesmo aos trancos e barrancos, tá? O Bahia não fez, nos últimos 2 jogos, boas partidas. Né? Não foram os casos. Mas foram 6 pontos. 6 pontos em 6 dentro de casa. Né? E isso é muito importante. Eu já falei aqui outras vezes, e é importante a gente repetir isso. Na primeira passagem de Guto pelo Bahia, Guto teve 100% de aproveitamento na Fonte Nova no retorno da Série B. Tá? Na Série B de 2016, durante todo o retorno, o Bahia apenas venceu na Fonte Nova. O Bahia não empatou, o Bahia não perdeu. E isso foi um diferencial para que o Bahia, ao final do ano, conseguisse o acesso para a Série A. E o Bahia, neste momento, tem conseguido trilhar esse mesmo caminho. Né? Tem feito os seus resultados em casa, muito importantes, com um futebol controverso, né? Mas tem ganhado. E fora de casa, o Bahia tem tropeçado bastante, o que aconteceu também na Série B de 2016. Né? E o mesmo treinador. Isso não é coincidência. Né? Isso tem a ver com o estilo Guto de trabalhar. Né? Só que o estilo Guto de trabalhar, Ju, dentro de casa, também tem seus problemas, né? Hoje, quando saiu a escalação, eu particularmente não entendi nada. Quando eu vi a escalação, já foi um choque para mim. Né? Eu olhei a escalação e falei, não faz sentido. Não faz sentido. Tudo bem, Rodallega volta, né? E volta como titular. Faz parte. Exatamente. Ele era o jogador guardado. Inclusive, Lula, isso foi um debate até que eu e Rainan Peralva tivemos no TV Esporte da semana passada. Que foi assim, ele achando que Rodallega voltaria já como titular por causa do tempo de recuperação dele, que foi mais longo do que o esperado. A transição dele foi muito longa e que para isso ter acontecido, para ele, Rainan, isso significava que Rodallega queria já voltar como titular. E eu achando que, rapaz, ele não é mais nenhum menino, tudo bem que é um atleta de alto rendimento, ele fisicamente é muito bem, mas, ainda assim, eu acho que seria até presunçoso colocar um cara que ficou tanto tempo parado e mostrou o quanto que ele é indispensável para a equipe, já como titular no seu primeiro jogo de volta. Então, eu achava que haveria um pouco mais de controle, né? De repente, ser uma forma assim, um pouquinho mais cadenciada, né? Essa volta dele, para que ele pegasse um pouquinho de ritmo de jogo, né, entrasse no decorrer da partida, mas não, o cara chegou realmente como titular, então eu tô devendo aí uma água de coco para Rainan Peralva, depois dessa, que ele não toma cerveja, então vou pagar água de coco. Eu já achava natural mesmo a volta dele como titular, né? E sobre a questão dele física, ele é um cara que se dedica bastante aos treinamentos e se mostra comprometido com o clube, tá? Eu sempre tive um pouco de pé atrás com atletas que se relacionam muito com a torcida via redes sociais, né? Sempre tive um pezinho atrás. Eu acho que isso é uma forma de, como é que posso dizer, ludibriar emocionalmente a torcida, sabe? Mas eu não sinto isso quando eu vejo Rodallega interagindo com a torcida nas redes, tá? Eu vejo uma pessoa que quer demonstrar comprometimento mesmo com a instituição que hoje ele trabalha. Né? E isso para mim é profissionalismo. Nada mais do que isso. E eu achei natural a escalação dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo compreender, né? E quando a gente estava criticando bastante Davó como centroavante, como 9, a gente falava, e Guto falava também um pouco disso, tá? Nas coletivas, a gente falava, Davó pode estar sendo prejudicado,
né? Porque ele não está na posição dele. E aí, curiosamente, quando o Davó tem a oportunidade, né, de fazer a ponta, né, de repente o Guto coloca ele no banco. Volta com o Raí, que saiu porque não estava desempenhando bem. Do bem, lesionou também, mas ele não tava desempenhando bem, certo? E volta também com o Jacaré, que menos ainda. O Jacaré fez um jogo bom pelo Bahia. Tá? E isso precisa ser dito aqui. A maior parte das participações de Jacaré pelo Bahia foram participações ruins. Até com demonstrações assim constantes de falta de técnica. Tá? E isso é importante a gente sinalizar aqui. E aí eu não consigo compreender essa escolha de Guto, sabe? Consigo entender a escolha dele por Djalma, apesar de Djalma não ter feito um grande jogo hoje, mas eu consigo, porque Luiz Henrique não vinha mais repetindo as mesmas boas atuações nos últimos jogos, e Djalma, em algumas entradas, ele mostrou alguma coisa. Então era uma troca que já se imaginava que poderia acontecer. Mas as pontas eu não compreendo. Raí e Jacaré foram escolhas sem sentido nenhum para mim. E isso ficou claro, mais claro ainda, durante todo o primeiro tempo. O Bahia fez um péssimo primeiro tempo. E alguns lances de Jacaré foram até bizarros. Teve um lance que ele pegou na ponta esquerda, puxou para o meio para chutar, não estava tão apertado, mas chutou basicamente na bandeirinha de escanteio. E o Bahia sem conseguir criar grandes chances, sem oferecer perigo ao Criciúma, a ponto de que do meio para o fim do primeiro tempo, o Criciúma foi gostando do jogo. Né? E é curioso, né? Porque minha namorada mandou mensagem para mim, ó, tô assistindo o jogo. Aí eu falei assim, então já você vai ver o Bahia tomar um gol. Porque já estava claro para mim como o jogo estava se desenhando, com o Criciúma crescendo, chegando com cada vez mais perigo, e uma hora iria marcar o gol. Isso aconteceu, e aconteceu em um momento que realmente o Bahia não jogava nada. O Bahia não jogava nada. O primeiro tempo, até em posse de bola, foi uma coisa assim meio igual, né? Em posse de bola. Mas quando você olha em chances criadas, né? O Criciúma criou muito mais chances. Né? Teve uma jogada antes até do gol do Criciúma, que a bola foi cruzada para trás e o jogador de frente para o gol chutou alto demais, isolou. E aquele momento eu falei, inclusive foi logo após esse lance que eu comentei que estava próximo do Bahia tomar o gol do Criciúma. E no fim da primeira etapa, para piorar a situação, né, Ignacio fez uma falta totalmente bizarra, desnecessária, para segundo cartão amarelo, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Tá? E isso, na minha cabeça, pronto. Agora o bicho pegou. Né? O Bahia sem jogar nada, com um a menos. Né? E eu ficava pensando, será que o Guto pelo menos está vendo a necessidade de desfazer a besteira que ele fez, né? Mudar os pontas que ele colocou antes, para quem deveria realmente ter começado jogando, que eram Rildo e Davó. Rildo e Davó eram jogadores que mereciam começar jogando. Né? Mas Guto só conseguiu ver isso no intervalo. Né? No intervalo, ele fez 4 alterações. Né? Isso é muito raro. Muito raro. Que um treinador faça 4 alterações no intervalo. Uma foi natural, né? Ele tirou um atacante, no caso o Rodallega, e colocou Didi para recompor a zaga. Né? Com o Ignacio expulso, o Bahia precisava de mais um zagueiro para recompor. E ele escolheu tirar Rodallega. Ele tirou realmente os 2 pontas, que fizeram um primeiro tempo muito ruim, como já era esperado. Tá?
E ele tirou os 2 pontas e colocou Davó e Rildo, que depois viriam a mudar o jogo. E fez uma outra mudança que eu não gostei, tá? Eu no estádio, eu critiquei bastante. É preciso ser justo, né? Tudo bem, a gente comenta após o jogo, mas a gente comenta também durante o jogo. E isso também é válido. Nesse caso, o Guto me deu 1-0. Ele tirou Rezende, eu não tiraria Rezende, e colocou Mugni. Eu colocaria Mugni, mas jamais tiraria Rezende. Né? Eu teria tirado o Patrick, que não fez um bom primeiro tempo. Né? Só que o jogo foi mostrando que, na verdade, acertou. O Guto, na verdade, acertou. E acertou porque foi claro, no segundo tempo, a importância de Mugni para a equipe. Mugni mudou o jogo com a bola do Bahia. Mudou drasticamente. Né? E foi Mugni quem colocou Rildo e Davó em condições de virar o jogo para o Bahia. Né? Em condições de virar o jogo do Bahia. E é curioso, né? Patrick no segundo tempo, ele teve uma participação melhor do que no primeiro tempo. Né? E aí, talvez, a gente possa explicar isso como o coletivo, na verdade, influencia no jogo individual. Né? Quando o coletivo melhora, o individual acaba tendo mais chances de prosperar. E eu avalio que, de uma certa forma, isso aconteceu com o Patrick no segundo tempo. Né? Eu estou lendo aqui que, na verdade, Rezende teve problema de lesão, sentiu dor na coxa e pediu para sair. Não foi escolha tática de Guto. Ok, problemas de quem estava no estádio, não estava acompanhando na TV ou no rádio. Mas eu não gostei e eu vi naquela troca, naquele momento, um passo atrás. Eu falei, pô, agora o Bahia deu mais um passo atrás. O Bahia perdeu um jogador importante. Né? E, na verdade, o que o jogo mostrou foi o contrário. Apesar do Criciúma, durante o segundo tempo, ter criado chances para marcar o segundo gol, e aí Danilo salvou o Bahia em pelo menos 2 grandes chances do Criciúma, né? E foi fundamental para que o Bahia não saísse com mais de um gol na sacola. Mas o Bahia, com a bola, passou a jogar muito mais do que no primeiro tempo. Com a bola, o Bahia conseguiu oferecer mais perigo do que no primeiro tempo. Né? E assim, Mugni entrou muito bem. Porque, assim, se a gente lembrar, Mugni já tinha entrado na última partida. E Mugni não entrou bem na última partida. Mugni, Emoriaé contra o Tombense, ele entrou e errou bastante. Errou muito. Assim, foi uma partida inteira muito ruim do Bahia, né? Nesse dia eu lembrei aqui que todo o Bahia fez uma má partida. Jogou muito mal contra o Tombense. Muito mal, Moroé. Muito, muito mal. Mas hoje o Mugni entrou muito bem. E ele mudou o jogo para o Bahia. O primeiro gol, inclusive, foi uma bola lançada para ele, e ele consegue se livrar muito bem do zagueiro. Ele como é que eu posso dizer? Ele se livra... Ele deu assistência, né? Ele chegou a dar assistência, né? Ele deu assistência. Porque, assim, na verdade, aquilo... Na minha interpretação, tá? Na minha interpretação, ele quis dar um lençol no zagueiro. Né? Mas a bola acabou escapando um pouco e aí possibilitou uma assistência para que Davó cabeceasse. E a bola resistiu um pouco a entrar, né? Eu até, no estádio, eu comemorei o gol um pouco desconfiado. Receoso, né? Porque, assim, você não tem um replay, você não tem certeza, né? Não, mas depois do gol de beiço, que eu achei o gol de beijinho de Davó,
eu acho que agora ele tá meio que direcionado a fazer qualquer tipo de gol, né? Acho que tocou na bola, meteu para a rede, vai ser gol, porque, E eu rapaz, vou te dizer, aquele gol foi sensacional. foram duas, claro, o gol de beijinho. De Mas beijinho. assim, mas assim, hoje, e mais uma vez, eu tô falando aqui, eu até vi os replays rapidamente, mas do estádio, a impressão que eu tive foram duas cabeçadas muito boas da avó. Né? Ele cabeceou como centroavante. No segundo gol, foi uma cabeçada de manual. Manual. Ele jogou no contrapé do goleiro. Né? E aí ele mostrou uma qualidade que ele não estava mostrando antes, né? Porque até pouco tempo atrás a gente reclamava bastante da dificuldade que Davó tinha de fazer gol, perdia muito gol, né? E a torcida pegou muito no pé por isso. Né? Mas hoje ele mostrou uma qualidade de finalizador. Né? E o segundo gol foi uma belíssima cabeçada. Uma belíssima cabeçada. E assim, eu já falei na água suja, e eu vou falar mais uma vez, né? Ulisses, eu vi uma foto que o Ulisses Gama publicou no Twitter desse lance do segundo gol. Né? E Rildo tinha a bola na ponta direita e Davó estava penetrando na área. Os outros 7 jogadores no quadro eram do Criciúma. Eram 2 contra 7. Né? A única chance daquele jogo, daquele lance prosperar, era que Rildo acertasse um passe perfeito. É a única chance. Se ele não acerta o passe perfeito, 99% de chance do Criciúma recuperar a bola. Porque ele só tinha uma opção de passe, que era Davó atrás de 7 jogadores do Criciúma. E Rildo se livrou bem do marcador dele e cruzou de maneira perfeita. Perfeita. Foi um cruzamento maravilhoso, perfeito de Rildo, para uma cabeçada de manual, como eu falei, de Davó. Né? O segundo gol do Bahia, inclusive, muito, muito bonito. E aí eu vou ressaltar algo que eu também já tinha ressaltado na água suja, né? Nos comentários dessa foto que o Ulisses postou, e o Ulisses postou falando 2 contra 7, um torcedor comentou assim, não, foram 33.002 contra 7. Né? E aí é uma referência à participação do torcedor do Bahia, da torcida do Bahia, no segundo tempo. Foi uma torcida que vibrou, apoiou o tempo todo. Quando o Bahia empatou o jogo, o estádio não parou de cantar um segundo. Não parou de cantar um segundo. Né? E isso, sem dúvida, foi fundamental para que o Bahia conseguisse a virada. Né? O clima no estádio era um clima positivo. O que era curioso, porque a torcida estava muito chateada no intervalo. Muito chateada no intervalo. Mas aí a mudança de dinâmica, de ritmo no segundo tempo, e aí, mais uma vez, a importância de Mugni nisso aí. Né? Mugni, o torcedor viu em Mugni aquilo que ele queria. O cara que brigava por todas as bolas, né? E que, mesmo cercado por diversos adversários, persistia com a bola, buscava a tabela, entendeu? E ia criando oportunidades para o Bahia, né? Criando como é que posso dizer, clarões para o Bahia em campo. Né? Foi Mugni que impossibilitou isso. E talvez, assim, tenha sido a partida mais participativa de Mugni com a camisa do Bahia. Eu não vou dizer melhor, porque em alguns jogos, no ano passado, Mugni teve uma importância assim muito sem a bola, marcando, fechando os espaços e tal. Mas hoje ele foi muito participativo também com a bola. Muito participativo.